Olá a todos, bem-vindos ao canal de Mocho. Estou de regresso para fazer mais um vídeo delicioso com um problema de trigonometria do 11º ano. Mais um problema então que retirei da página do meu amigo de Facebook, José Carlos da Silva Pereira. Sem dúvida um conjunto de problemas de trigonometria que são claramente deliciosos. Bem, o problema consiste no seguinte, será um problema de demonstração, neste caso de um perímetro, depois com uma segunda questão que incide em determinar o perímetro, sabendo ou tendo em mente algumas condições. O problema, aqui a linha A consiste mesmo em fazer a demonstração. Na figura está representado um trapézio isósceles. Cuidado, apanhem aqui estas situações. Trapézio é isósceles. Sabe-se que DE é igual a K, então aqui esta distância de D até E é exatamente igual a K. E CD, ou seja, esta distância aqui, é exatamente igual ao dobro de DE, então esta distância será exatamente igual a 2K. Isto, obviamente, com valores de K superiores a zero. Seja alfa, então a amplitude em radianos. O alfa está aqui. Olhem que sítio engraçado. Olhem exatamente onde é que o alfa se foi meter. Aqui, exatamente neste lugar. Não se assustem porque será até mais ou menos acessível trabalhar com o ângulo. Já vão ver. Bem, o alfa está então ali. O alfa está definido em radianos. Será então a amplitude do ângulo CAD, ou melhor dizendo, CDA, o ângulo externo, exatamente está marcado aqui azul, que está compreendida então entre π e 3 meios de π. Ok, seja então P a função que dá o perímetro do trapézio isósceles em função do ângulo alfa. Temos então que mostrar que P de alfa é exatamente igual a esta expressão, 2K, abre parênteses, 2 mais o quociente entre o seno de alfa menos 1 e o seno de x. Bem, vou então fazer aqui na figura algumas anotações importantes. Se o trapézio é isósceles, então eu sei aqui, por exemplo, que esta distância, aqui de um ponto, imaginemos, ora ABCDE, sei lá, esta distância de FD, ou melhor, de FB, a distância de F até B, é exatamente igual à distância de A até E, sendo o trapézio um trapézio isósceles. Esta situação verifica-se. Vamos ter que terminar no perímetro. Ok, em primeiro lugar, este alfa que está aqui num lugar muito engraçado mesmo, eu vou então passar este alfa para dentro do trapézio. Ok, e como é que a gente faz isso? Repara, vou então aqui dentro do trapézio, vou definir este ângulo, aqui este ângulo A, ou melhor, este ângulo E, eu penso que deu, exato, EDA, este ângulo aqui EDA, eu vou chamar o ângulo θ. E sei ainda que este ângulo aqui é exatamente 90 graus. Minha estratégia é fazer a definição do ângulo θ, tendo em mente então o ângulo alfa. E que relação é que podemos obter exatamente aqui? Repara, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que θ, este ângulo θ, mais 90 graus, aos quais eu vou chamar π sobre 2, né? Este π sobre 2 seria este ângulo aqui de 90 graus, mais alfa, eu sei que isto dá uma volta inteira. Eu sei que isto é exatamente 360 graus ou 2π. A partir deste momento vou então isolar aqui o alfa para ter a definição deste ângulo em função, ou melhor, vou isolar o θ para ter a definição de θ em função do ângulo alfa. Né? Então isto é equivalente a eu dizer que o θ é exatamente igual, então o π sobre 2 e o alfa terá que passar para o segundo membro. Ficamos então com 2π menos π sobre 2 menos alfa. O que isto é equivalente a dizer que o tal θ é exatamente igual. Fazendo aqui a redução ao mesmo denominador para fazer a diferença, multiplicaria por 2, né? Dava 4, 4 menos 1 dá 3, ficava então com 3π sobre 2 menos alfa. Ok, então tenho aqui aquilo que pretendia, ou seja, o ângulo θ definido em função de alfa. Ok, isto vai ser necessário. Desta forma consegui passar o ângulo alfa, não exatamente o ângulo alfa, mas ter aqui dentro algo que se relacione com alfa, porque o trapézio tem que vir definido em função do alfa. Ok, já sei então, tenho aqui este ângulo θ que é exatamente igual a 3π sobre 2 menos alfa. Ok, agora é pretendido então aqui o perímetro. Então eu sei que o perímetro então do trapézio ABCD, começo sempre então estas questões por definir o perímetro através das letras, ok? Então o perímetro pode ser calculado, será AB, que é a base maior, mais a base menor DC, ok? Está aqui o D, não dá para perceber muito bem porque eu já pintei, mas está ali o ponto T, DC, a base menor,
mais então aqui AD e CD, que serão aqui estes lados. Como o trapézio é isósceles, eles são exatamente iguais. Então eu posso dizer aqui que é duas vezes a distância da ATD. Ok, não faz mal nenhum, eles são iguais. Né? Então eu posso dizer que é duas vezes 1, não teria que estar a escrever AD mais CB, poderia fazer isso. Mas posso já dizer que é duas vezes então a medida deste AD. Agora vou fazer a definição de cada um dos segmentos. E vou fazer a definição no slide seguinte, que é para depois voltar aqui e escrever a expressão do perímetro e trabalhar aqui nesse slide. Bem, então vou avançar e sei então que o perímetro lá do ABCD, desse trapézio, é exatamente dado por AB mais DC, mais então duas vezes a distância de ATD. Vou então fazer a primeira definição. Ok, aliás, vou ver o que é que me dá mais jeito. Por exemplo, eu sei que DE é exatamente K e sei que DC é exatamente o dobro, ou seja, 2K. Então tenho já que DC daqui, tenho já que DC é exatamente igual a 2K. Este já está feito. Ok, agora vou então determinar AB. Vai dar algum trabalho. Este AB, né, eu vou pensar este AB como uma soma de outros segmentos. Okay? É que talvez seja a melhor organização. Então se baixar aqui esta altura, a trapézio também pode ser medida aqui, e dizer aqui que tem o tal ponto F, eu posso dizer que a distância da ATB será exatamente igual à distância da ATE, ou seja, que é esta distância aqui. E repara uma coisa, no trapézio isósceles, a distância da AE é exatamente igual à distância da FB. Então eu teria aqui AE mais FB, vão ser iguais, eu posso dizer que é duas vezes AE, mais então EF, e eu sei que este EF não é nada mais do que o meu 2K. Sendo assim, então AB, arrumando um pouco aqui a casa, eu posso então dizer que é duas vezes AE mais EF, que é exatamente 2K. Ok, então aqui o que falta é exatamente definir esta distância, ou seja, a distância de A até E. Esta distância aqui. Tendo em mente que este é o tal meu ângulo θ e cujo θ vem definido em função de alfa como 3π sobre 2, penso eu, exato, 3π sobre 2 menos alfa. Então θ, este tal θ é igual a 3π sobre 2, ou 3 meios de π, como quiserem encarar isto, menos alfa. Ok. Bem, tem então aqui o θ, se eu quiser definir AE, tem em mente, tem aqui o cateto adjacente, né? Tem aqui o lado adjacente ao ângulo, que é o K, que era o oposto. Qual é a razão que trabalha o oposto com o adjacente? É a tangente, né? Então eu posso dizer que a tangente de θ é exatamente igual ao cateto oposto, que é o tal meu AE, que eu pretendo, a dividir pelo cateto adjacente, que é o tal K. E agora vou então, em vez de θ, não é? Porque a função tem que vir definida em função aqui do ângulo alfa, vou substituir o θ pela definição que fiz no início, ou seja, 3π sobre 2 menos alfa. E vou já isolar aqui então o AE. Ou melhor, em primeiro vou isolar o AE e teremos o seguinte. Teremos então que AE é exatamente igual, bastava então multiplicar, para simplificarem isto, multiplicar por K nos dois membros, as capas cortam, é? E fica então com a definição como pretendia, ou seja, AE é exatamente igual a K vezes a tangente de θ. E agora θ é exatamente 3π sobre 2 menos alfa, sendo assim então tenho que AE será igual a K vezes a tangente de 3π sobre 2 menos alfa. O que vou fazer aqui é exatamente uma redução ao primeiro quadrante. Vocês já sabem o que é isto, né? Deram as simplificações trigonométricas com as reduções ao primeiro quadrante. Vou fazer então esta simplificação de alfa, ou melhor, a redução deste ângulo ao primeiro quadrante. E se estão recordados disso, vocês estiverem aqui, olham para o círculo. Têm de ter cuidado com estes ângulos complementares, que são π sobre 2, ou seja, π sobre 2 não é um ângulo complementar, mas π sobre 2 mais alfa, o π sobre 2 menos alfa, melhor dizendo, e aqui 3π sobre 2, e os ângulos em 3π sobre 2 menos alfa são aqueles ângulos complementares, onde, por exemplo, o seno passa a cosseno e o cosseno passa a seno, como é óbvio, e a tangente passa exatamente à cotangente, mas vocês conhecem isto, como não dão a cotangente, a tangente passará a 1 sobre a tangente, o inverso da tangente. Bem, então é uma questão de posicionarem o ângulo
e 3π sobre 2, então começam aqui no 0, né? 3π sobre 2, aqui π sobre 2, π, 3π sobre 2, e depois menos alfa, então eu recuo um bocadinho e fico então aqui com este ângulo, que seria o tal 3π sobre 2 menos alfa. Bem, já sabem que nestes ângulos, ou pelo menos deveriam saber que em π sobre 2, nestes ângulos, a redução ao primeiro quadrante, a função, ou melhor, a razão trigonométrica passa para a razão trigonométrica inversa, ou seja, a tangente, estarando a falar na tangente, passará ao inverso da tangente, ou seja, 1 sobre a tangente. Deverão ter em mente o sinal da tangente exatamente neste ângulo. E a tangente é exatamente o valor, pode ser medido exatamente nesta linha que tem de equação x igual a 1, e projetam o ângulo exatamente aqui para a linha, e penso que ninguém terá dúvidas em perceber que será um valor positivo. Sendo assim, então eu posso, fazendo a redução ao primeiro quadrante, dizer que a tangente de 3π sobre 2 menos alfa não é nada mais do que 1 sobre a tangente de alfa. Ok? Bem, sendo assim, então eu posso definir aqui o AE como sendo igual a K vezes, e agora vou então fazer aqui a redução ao primeiro quadrante, vezes 1 sobre a tangente de alfa, ou seja, simplificando então isto, posso então dizer que a distância da até não é nada mais do que K sobre a tangente de alfa. Ok, e tenho então aqui definido o comprimento do lado AE. Voltando então à definição, porque eu queria o perímetro, né? E o perímetro eu estaria aqui à procura desta base maior. Tenho então que a distância da AB é exatamente 2 vezes AE, ou seja, 2K, né? Porque seria 2 vezes K sobre a tangente, fica com 2K sobre a tangente de alfa, mais 2K. Ok, e tenho aqui a base maior. Tenho aqui então definida a minha base maior. Tenho a base maior, que é a AB, isto está definido. Tenho DC, que é exatamente 2K. Será então necessário fazer a definição do comprimento do lado AD, ou seja, que será aqui este lado, que será então exatamente igual a este. Por isso, no perímetro, somar os dois, eu posso pensar na definição de 1 e depois multiplicar por 2. Vou fazer essa definição no slide seguinte. Ok, pretendo então definir aqui AD. Tenho que ter em mente onde é que está o meu ângulo, que seria aqui o θ, e sei que esta distância de D até E é K, então vou definir, e sei ainda que este θ é exatamente igual a 3π sobre 2 menos alfa. Ok, e chega para fazer então a definição da AD. É uma questão de saberem o ângulo, não é? Tem aqui o ângulo θ, tem aqui o lado, o cateto adjacente, que é K, querem a hipotenusa, então eu penso que não haverá dificuldades em saber que vão ter que usar o cosseno, porque é aquele trabalho adjacente com a hipotenusa. Vamos então aqui fazer referência ao cosseno de θ ser exatamente igual ao cateto adjacente, e o cateto adjacente era este D, que será K, a dividir então pela hipotenusa, que será aquilo que eu pretendo, que é exatamente a distância da A até D, e vamos isolar este AD nesta equação. Muito simples, porque multiplicariam aqui os dois membros por AD. Aqui simplifica, né? Então isto será equivalente a eu ter que AD cosseno de θ é exatamente igual a K. Dividindo agora tudo por cosseno de θ, né? Dividindo tudo por cosseno de θ, aqui simplificam e têm que AD será exatamente igual a K a dividir pelo cosseno de θ. Ok. Mas agora isto ainda não está feito. Uma dica só. Numa situação deste tipo, vocês na prática, se a variável, ou seja, se a variável tiver aqui em denominador, ou quer que tenham aqui em denominador, e vocês quiserem isolar então aqui o denominador, na prática ele dá aqui uma espécie de cambalhota, ou seja, troca de posição com tudo o que tem aqui no primeiro membro. Na prática, ou seja, reparem como passagem daqui para aqui, se eu quisesse isolar, eu digo AD é igual a K e o cosseno ao trocar a posição fica K sobre cosseno. No entanto, é importante sempre perceber porque é que as coisas acontecem. Agora, isto ainda não está feito pelo seguinte, eu não quero o cosseno de θ, eu quero a função definida em função do ângulo alfa. É aqui que vai entrar então a definição inicial de θ que eu fiz. Eu sei que θ é igual a 3π sobre 2 menos alfa. Então aqui o meu AD será exatamente igual a K sobre o cosseno de
3π sobre 2 menos alfa. Ok? Ou 3 meios π menos alfa, como quiserem pensar. Mais uma vez, vou fazer então aqui uma redução ao primeiro quadrante. Fazer aqui uma redução ao primeiro quadrante, tendo em mente então o círculo trigonométrico. Então, se traçarem aqui o círculo trigonométrico, já sabem que nestes ângulos em π sobre 2 menos alfa, π sobre 2 mais alfa, 3π sobre 2 mais alfa ou 3π sobre 2 menos alfa, nestes casos temos a falar de ângulos complementares cujas razões passam sempre para a razão inversa, ou seja, o seno passa a cosseno nestes ângulos em π sobre 2 e 3, em π sobre 2 mais ou menos alfa, cuidado. Obviamente em π sobre 2 não passa nada, mas quando tem um ângulo deste tipo, π sobre 2 mais ou menos alfa ou 3π sobre 2 mais ou menos alfa, o seno, fazendo a redução para o primeiro quadrante, passa então a cosseno. Obviamente depois têm que terem atenção os sinais, é muito importante. E vice-versa, né? O cosseno passa a seno e a tangente passa a 1 sobre a tangente e 1 sobre a tangente passa a tangente. Né? Ok, então vamos ver onde é que está o ângulo. Estaremos aqui a falar do ângulo 3π sobre 2 menos alfa. Ok, 0, né? π sobre 2, π, 3π sobre 2 e menos alfa, então recuo um bocadinho. Estou exatamente aqui, 3π sobre 2 menos alfa. O sinal do cosseno, estamos no terceiro quadrante, o sinal do cosseno é negativo. Ok? Sendo assim, sendo negativo, e tendo em mente isto, para estes ângulos de referência, eu posso então dizer que o cosseno de 3π sobre 2 menos alfa não é nada mais como o cosseno é negativo do que menos o cosseno de alfa. Ok? E será essa manipulação, esta aqui, que eu vou utilizar então aqui. Ok, sendo assim, isto será equivalente a eu ter que AD é exatamente igual a K sobre menos o cosseno de alfa. Podendo ainda dar um toque nesta fração para não ficar assim, posso ainda dizer que AD, ou seja, o menos pode passar para o K, né? Só tenho que garantir que a fração seja negativa, isto é mais por menos, dá menos, né? Se eu colocar então o K negativo, o cosseno obviamente fica positivo, ou seja, vou multiplicar então tudo por menos 1, se quiserem, o numerador e o denominador. Sendo assim, então o meu AD será exatamente igual a menos K sobre o cosseno de alfa. Ok, então tenho definido aqui o lado AD. Ok. Bem, vamos ter que voltar agora ao slide inicial para efetuarmos o cálculo do perímetro. Tenho então que o perímetro, e agora como já vou entrar com alfa, posso já dizer que o perímetro será definido aqui em função de alfa. Né? Então terei P de alfa será exatamente igual ao comprimento da AB, e o comprimento da AB está aqui definido. O comprimento da AB está aqui. Né? Será exatamente igual a 2K sobre a tangente de alfa mais 2K. Mas talvez me dê mais jeito até colocar em primeiro o DC, né? Só por organização, obviamente não é necessário, mas, pois, e agora já me esqueci do que tinha, 2K sobre a tangente de alfa, tenho então 2K a dividir pela tangente de alfa, isto depois ainda adicionar 2K, vou então aqui adicionar 2K, e a isto então ainda temos que meter o dobro da distância da AD, ou seja, mais duas vezes AD. E o nosso AD, que foi calculado ainda há momentos, é exatamente igual a menos K sobre o cosseno de alfa. Terei então aqui duas vezes menos K sobre o cosseno de alfa. Agora é mesmo trabalharem a expressão, de modo a obterem o que está aqui. Em primeiro lugar, vamos então simplificar o que é possível. Tem então que P de alfa será igual. O que eu vou juntar aqui já que estou a ver que dá é este 2K com este 2K. Ficando então com 4, 4K mais 2K sobre a tangente de alfa. Agora aqui, fazendo aqui a multiplicação, ficam com menos 2K sobre o cosseno de alfa. Okay. Agora, se olharem aqui para a demonstração, né, reparem aqui que o 2K está em evidência. Né? Eles colocaram aqui o 2K em evidência para fazerem uma multiplicação, uma fatorização. Sendo assim, então, vou fazer a mesma coisa. Né? Vou então pegar no P de alfa
e vou colocar o 2k em evidência, e colocando então o 2k em evidência, para igualar este termo basta ter 2, para igualar este aqui, se já lá está 2k, fica mais 1 sobre a tangente de alfa, e para igualar este, já lá está o 2k, fica então menos 1 sobre o cosseno de alfa. Exato. Deixa-me só confirmar se os valores estão corretos. Pois, é que eu aqui cometi um erro. Exato, bem me parecia. Aqui, esta passagem, o cosseno vai passar a seno. Este cosseno aqui vai passar a seno e não a cosseno. Ok? Então, a única diferença será aqui. Né? Vou já colocar isto corretamente. Às vezes acontece isto, mas já estava a olhar ali para a demonstração e já me estava a parecer que estaria alguma coisa incorreta. Visto que o cosseno é negativo, e tendo em mente então estas passagens, isto fica menos o seno de alfa, como é óbvio, né? Aqui menos o seno de alfa, e ficará então aqui o seno de alfa. Bem, voltando então aqui à demonstração, que estará aqui, exato, vou ter então que reformular aqui estas situações. Aqui menos k, exato, é por aqui o seno, é por aqui o seno e é por aqui o seno. Ok. Isto é mesmo fazer com muita atenção, como veem, ainda fiz referência àquela situação e depois a escrever, não sei porque escrevi algo diferente. Fica então aqui o seno, fica aqui o seno e fica aqui o seno. Ok, tudo bem. Agora, continuando, temos isto, o que é que podemos fazer? Olhando aqui para a expressão, tenho aqui um cosseno menos 1 em cima, que não tem nada a ver com isto. Mas repara, eu olhando aqui para esta demonstração, eu vejo que a tangente não aparece nesta demonstração. Então eu posso ficar com a ideia que talvez na demonstração seja necessário saber que a tangente de alfa é exatamente igual ao seno de alfa sobre o cosseno. É a forma de eu tendo a tangente transformá-la então noutra situação. E repara que o que eu tenho aqui é 1 sobre a tangente. Então se eu inverter, isto é a tangente sobre 1, né? Se eu inverter a tangente, inverto também a fração no segundo membro. Né? Então eu posso dizer que 1 sobre a tangente é exatamente igual não ao seno sobre o cosseno, mas sim o cosseno de alfa sobre o seno de alfa. Ok? E é exatamente isto que eu vou fazer aqui. Vou dizer que 1 sobre a tangente de alfa, né? Então vou colocar aqui uma notazinha. Aqui, vou colocar aqui uma nota. E vou dizer que 1 sobre a tangente de alfa é exatamente igual ao cosseno sobre o seno de alfa, obviamente. Nestas demonstrações, é mesmo isso. Vocês têm que conseguir manipular as expressões. Se vocês têm tangente, a tangente não aparece ali. Tentem dizer que a tangente é o seno sobre o cosseno, como é óbvio. Bem, então, colocando então isso, fica então com P de alfa é exatamente igual a 2k, né? Isto já está a ficar ali parecido com a demonstração, já tenho 2. Aplicando então aqui 1 sobre a tangente, dizendo que é o cosseno sobre o seno, fico com mais o cosseno de alfa sobre o seno de alfa, isto menos 1 sobre o seno de alfa, e agora é só juntar tudo na mesma fração e está feito. Okay? Isto será então equivalente a eu ter que P de alfa é exatamente igual a 2k, abrindo parênteses, fico com 2 mais o cosseno de alfa menos 1, né? Junto tudo na mesma fração, o denominador já está igual, tudo a dividir então pelo seno de alfa. Isto como queríamos demonstrar, e está feita então a demonstração do perímetro do trapézio. Bem, vamos então passar à questão seguinte, à linha B. Teremos então a seguinte situação. Temos então aqui a expressão do perímetro e supondo que a tangente de alfa mais π é igual a 3 quartos e que o perímetro do trapézio é exatamente igual a 20, qual é o valor de k? Bem, olhando já para isto, a tangente de alfa mais π, o que é a mesma coisa que ter a tangente de π mais alfa, vou fazer já uma redução ao primeiro quadrante, já estou a ver que terei a necessidade de fazer isso. Então, a tangente de π mais alfa, ou de alfa mais π, né? 0 tem π mais alfa, será este ângulo, por exemplo, π mais alfa. Repara que isto é mesmo o ângulo, a tangente é medida aqui nesta linha de equação x igual a 1 e tem exatamente o mesmo valor.
seja, este valor da tangente é igual em π mais alfa e é exatamente igual em alfa, como é óbvio. Então, tangente de π mais alfa, eu posso fazer a passagem para o primeiro quadrante e dizer que é a mesma coisa que ter a tangente de alfa. Okay. Sendo assim, então eles neste exercício, onde eu tenho tangente de π mais alfa igual a 3 quartos, o que eu tenho é tangente de alfa igual a 3 quartos. Okay. Bem, olhando então aqui para o perímetro, eu no perímetro não tenho a tangente, né? Mas tenho aqui o cosseno e tenho o seno. Então vou ter que, através da tangente, determinar quer o seno, quer o cosseno. E como é que se faz isto? É simples, não é? Vão utilizar as fórmulas fundamentais da trigonometria. Vocês sabem que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa, isto é 1. E reparem que se dividirem tudo pelo cosseno quadrado de alfa, dividiam então aqui pelo cosseno quadrado de alfa e dividiam aqui este 1 pelo cosseno ao quadrado de alfa. O que apanham aqui neste caso é logo a tangente ao quadrado de alfa, né? Isto dá 1 e ficam exatamente com a seguinte equivalência. Okay, isto é equivalente. Isto aqui dá exatamente a tangente. Ficam então com a tangente ao quadrado de alfa mais cosseno sobre cosseno, obviamente que é 1, igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de alfa. Tem a tangente, vamos determinar o cosseno. Então, isto é equivalente. Posiciona então o valor da tangente, que seria 3 quartos tudo ao quadrado, mais 1 igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de alfa. O que é exatamente equivalente. Aqui 3 quartos ao quadrado, 3 ao quadrado e 4 ao quadrado, ou seja, ficam com 9 sobre 16, mais 1 igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de alfa, o que isto é exatamente equivalente. Fazem aqui esta soma, multiplicam por 16, ficam em cima com 16, que mais 9 dá exatamente 25 sobre 16, igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de alfa. Ok. Bem, aqui até podem fazer uma situação engraçada. Tem aqui uma igualdade, pode ser encarada como uma proporção, onde o produto entre os extremos é igual ao produto entre os meios, ou seja, 25 cosseno ao quadrado de alfa terá que ser igual a 16 vezes 1. Aplicam então a lei fundamental das proporções, onde o produto entre os extremos é igual ao produto entre os meios. Ficariam com 25 cosseno ao quadrado de alfa igual então a 16 vezes 1, que é exatamente 16. Sendo assim, então, isolando o cosseno, fica com o cosseno ao quadrado de alfa, será exatamente igual a 16 sobre 25. Agora que eu não quero o cosseno ao quadrado, quero exatamente o valor do cosseno, tenho que o cosseno de alfa será exatamente igual a mais ou menos a raiz então de 16 sobre 25. Agora, estão naquela situação de terem que escolher entre uma solução positiva ou a negativa, e isto como é que se faz? Têm que ter em mente a variação do ângulo alfa, que varia então entre π e 3π sobre 2. Está aqui então no terceiro quadrante. Sendo assim, no terceiro quadrante, o cosseno, obviamente, no terceiro quadrante é menor do que zero. Então vão ficar com a solução negativa, neste caso. Então devem restar o seguinte, como alfa pertence então ao intervalo de π a 3 meios de π, portanto, o cosseno de alfa, né, terá que ser igual a menos a raiz de 16 sobre 25. Podemos ainda simplificar isto, né, dizendo então que a raiz, apelando então a uma propriedade dos radicais, que me diz que o quociente, ou melhor, a raiz do quociente é igual ao quociente das raízes. Ou seja, se eu tenho raiz de 16 sobre 25, isto é a raiz de 16 a dividir pela raiz de 25. Sendo assim, então, o meu cosseno de alfa será igual a menos, raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. Será então igual a menos 4 quintos. Okay. E temos então aqui o cosseno de alfa. Agora, teremos aqui o cosseno de alfa, é necessário determinar o seno. E para determinarmos então o seno, eu vou dizer o seguinte, vou apelar também a uma fórmula da tangente que me diz que a tangente de um ângulo qualquer será sempre igual ao seno sobre o cosseno. Pretendo então determinar aqui o seno, posso então dizer que isto é equivalente a eu ter cosseno de alfa
não é nada mais do que a tangente de alfa vezes o cosseno de alfa. Tenho do cálculo anterior que a tangente de alfa não é nada mais do que 3 quartos e tenho ainda em mente que o cosseno de alfa é exatamente igual a menos 4 quintos. Ok? A menos 4 quintos. Sendo assim, então podemos dizer que o seno de alfa será exatamente igual a 3 quartos vezes menos 4 quintos. E repara, este 4 até pode simplificar com aquele, né? E eu posso dizer então que o seno de alfa será nada mais do que menos 3 quintos. Ok. Bem, agora tenho tudo, né? Tenho o seno, tenho aqui o cosseno. Vamos partir então para o cálculo do perímetro, ou melhor, de capa, do capa, sabendo o valor do perímetro. Penso que tem, exato. Tem então aqui o seguinte, o seno de alfa é exatamente igual, deixa-me só, exato, menos 3 quintos e o cosseno menos 4 quintos. Menos 3 quintos e o cosseno de alfa é exatamente menos 4 quintos. Eu penso que é isto, o seno é 3 quintos e o cosseno é 4, exato. Ok. Então, sabemos o seguinte. Sabemos que o perímetro, sabemos que P de alfa é igual a 20, né? Isto é equivalente a eu dizer então que 20 é exatamente que 20, né? É igual a esta expressão que tenho aqui. Ou seja, 20 é igual a 2k, abrir parênteses, 2 mais traço fração, cosseno de alfa menos 1 sobre o seno de alfa. E vou posicionar agora os valores do seno e do cosseno. Isto será equivalente a eu ter 20 igual a 2k, abrir parênteses, 2 mais aqui em cima na fração terei o cosseno de alfa, o cosseno de alfa é menos 4 quintos menos 1, a dividir então pelo seno, que seriam menos 3 quintos. Ok. Isto é equivalente então a eu ter 20 igual a 2k, abrir parênteses. Vou fazer então aqui as operações. Tenho 2 mais. Em cima tenho que então reduzir aqui o 1 ao mesmo denominador. Né? Isto está sobre 1, teria que multiplicar por 5. 5 vezes 1 é 5, fica então com menos 5. Menos 4, menos 5, isto dá menos 9 quintos. A dividir então por menos 3 quintos. Ok. Bem, então isto será equivalente a eu ter 20 igual a 2k e fazendo então aqui a multiplicação, né? Posso fazer então a multiplicação assim. Este 5 simplifica com aquele, menos com menos, isto vai dar mais, então terei 2 mais 9 terços. Ok? Podem confirmar pelas vossas contas, isto dá mesmo 9 terços, será igual a 20, equivalente a 20, 2k e 9 terços, isto é exatamente igual a 3, né? Como é óbvio. 2 mais 3, ou seja, é equivalente a eu ter 20 igual a 2k vezes 2 mais 3 são 5, o que é equivalente a eu ter 20 igual a 10k, e resolvendo agora isto, finalmente, em ordem a k, será 20 a dividir por 10, ou seja, o k será exatamente 2. E ficamos então com o problema resolvido. O vídeo já vai longo, peço desculpa, mas estes problemas são mesmo uma delícia. E então eu, por vezes divago um pouco, meto-me em vários conteúdos, mas eu penso que isso para vocês é bom, porque faço assim um apanhado geral a muita coisa. Bem, fica então aqui a sugestão. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos.